Com essa nova expectativa do mercado de Selic alta para os próximos meses, você pode ganhar muito dinheiro com fundos imobiliários. Hoje eu separei aqui 4 fundos imobiliários de papel que pagam ótimos dividendos e pode ser uma ótima possibilidade de compra. Inclusive, 2 deles estão na minha carteira e eu pretendo aumentar a minha posição agora nos próximos meses. Fundos imobiliários de papéis basicamente investem no segmento imobiliário. Mas para isso, você precisa entender qual que é o maior indexador daquele fundo imobiliário. Por exemplo, existem alguns fundos imobiliários de papéis que é majoritariamente indexado ao CDI, outros indexado ao IPCA. Então você precisa entender, antes de investir no fundo imobiliário, em vez de somente olhar lá para o dividendo que ele está pagando, entendeu? Por exemplo, quando a gente pega aqui o Boletim Focus atualizado, a expectativa do IPCA há 4 semanas atrás era 3,86, há uma semana 3,96 e agora 3,98, ou seja, expectativa de aumento de inflação. Já a Selic aqui estava com expectativa há 4 semanas 10, há uma semana 10,50 e hoje 10,50. Ou seja, a expectativa é manter a Selic alta para os próximos meses. Esse relatório aqui é de 21 de junho de 2024. Isso que quando nós iniciamos o ano de 2024, a expectativa era fechar o ano de 2024 com a Selic em 9, 9,25, 9,6. Mas devido a tudo que o nosso governo atual está fazendo, junto com políticas externas, principalmente a taxa de juros norte-americana que se manteve alta, isso impacta totalmente na nossa economia e também na nossa bolsa. Muitos investidores estrangeiros, por exemplo, venderam as ações aqui do Brasil e compraram o dólar. Isso fez o dólar disparar, passou de R$ 5,50. Bom, pessoal, de forma resumida, tem 4 fundos imobiliários que são tops aqui, que pode ser uma ótima oportunidade de você começar a estudar para talvez aí colocar na sua carteira. Vem para a tela do PC. O primeiro fundo imobiliário não faz parte da minha carteira, mas é um ótimo fundo, pessoal. IRDM. O preço atual está em R$ 71,68, pagou 12,96 de dividendo, um ótimo dividendo nos últimos 12 meses aqui, muito legal também. Só que teve uma queda aqui de 18,48%, por isso que o dividend yield está alto, entendeu, pessoal? Porque ele pega o valor atual da cota, considerando os dividendos já pagos, então o dividend yield acaba sendo maior. Só que aí que entra a questão interessante, assim como ele teve uma boa queda nos últimos 12 meses, talvez seja uma boa oportunidade de você comprar um bom fundo imobiliário com o PVP abaixo de 1, porque é bem difícil nos dias atuais achar bons fundos imobiliários com PVP abaixo de 1. Então aqui a gente pode ver o gráfico dos últimos 30 dias, mas todos os fundos imobiliários teve essa queda. E no último ano aqui a gente consegue acompanhar também. Já veio de uma queda forte aqui, recuperou um pouco aqui no começo de 2024 e teve essa queda novamente. Assim como teve essa desvalorização, você tem a oportunidade de comprar um fundo aqui com PVP em 0,83, ou seja, 17% de desconto. Número de cotistas, 294 mil, é um fundo muito legal, ó. Ele sempre veio pagando bons dividendos, teve uma queda aqui nesse ano, ó, mantendo 70 centavos, 75, 78 centavos por cota, e no último mês aqui pagou 74 centavos. Quando a gente abre o relatório gerencial desse fundo imobiliário, a gente pode perceber o seguinte, os indexadores das dívidas aqui, a composição da carteira é o seguinte, ó, 73,9% está em CRI, 18% em fundos imobiliários, 4% de caixa. E quando a gente vê o indexador aqui, ó, 63,87% em um indexador do IPCA, ou seja, IPCA mais alguma taxa combinada com aquele devedor. 18,3% está em outros fundos imobiliários e 8,5% está no CDI mais alguma taxa. Então, assim como a gente está com o CDI alto e o IPCA está com uma expectativa de alta também, esse fundo vai continuar pagando seus dividendos caso não tenha algo anormal no mercado. Aqui a gente consegue ver a distribuição por setor, mas também esse fundo imobiliário teve uma boa queda devido àquele problema do Gramado Parque, que envolve também a HCTR e outros fundos imobiliários. Então, o que eu sugiro para você é estudar o fundo imobiliário um pouco mais a fundo. Aqui eu estou te passando o básico que você precisa saber para investir num fundo imobiliário. Outro fundo imobiliário aqui é o KNCR11, do grupo Kinea, que pertence ao Itaú. Tem uma boa posição na minha carteira nesse fundo imobiliário, gosto muito. Infelizmente, eu perdi a data para participar da subscrição que teve no último mês. Teve uma boa valorização aqui quando a gente pega o gráfico do último mês, 8,68. Além disso, pagou 11,99 de dividend yield, ou seja, tá pagando muito bem, porque é um fundo imobiliário indexado majoritariamente ao CDI. O preço atual está em R$ 105,99, o menor preço nas últimas semanas foi R$ 96,46, o maior preço R$ 105,94, tá com o PVP aqui um pouco acima, 1,05%, já é um ponto de atenção e tem 341 mil cotistas.
Quando a gente pega aqui, ó, ele sempre veio pagando bons dividendos, R$1,07, 95 centavos, 95, R$1, pagou R$1 também no último mês, e agora no próximo mês, devido a ser fechamento de semestre, pode ser que pague um pouco mais. Não tem ainda o relatório gerencial. Quando a gente abre o relatório do mês passado aqui, a gente consegue ter mais algumas informações. Patrimônio do fundo, ó, bilionário, 5,78 bilhões. Taxa média do fundo aqui, ó, CDI mais 2,5% ao ano. Então, muito legal esse fundo aqui. Ele sempre vai ser favorecido com CDI alto. Quando a gente pega aqui o indexador, ó, 98,6% do fundo está indexado ao CDI. Ou seja, assim como a expectativa para os próximos meses é manter a taxa Selic alta, esse fundo aqui vai continuar pagando muito bem, caso não aconteça nada atípico com os CRIs aqui, né, desse fundo imobiliário. 0,5 tá no IPCA. A gente pode ver o setor aqui, ó, outros 5, residencial 14, shoppings 22, escritórios aqui, ó, 56,7. Aqui embaixo você pode ver a carteira do fundo, todos os CRIs, as taxas aqui combinadas e quanto representa da carteira do fundo imobiliário. Outro fundo imobiliário aqui também do grupo Kinea é o KNHY11. O preço atual tá em R$ 104,95, pagou 12,01. Teve uma valorização de 5,58%. Também teve a queda no último mês aqui. Todos os fundos imobiliários praticamente. Número de cotista bem menor aqui, ó, 29 mil. Só que aqui é um ponto de atenção. Ele também é um fundo imobiliário bilionário, 2,8 bilhões de reais. E tem só 29 mil cotistas. Ou seja, um fundo imobiliário pequeno no número de cotistas, não no seu valor patrimonial. PVP é 4 acima aqui, então é um ponto de atenção por ser um fundo imobiliário de papel. Aqui o histórico dos dividendos pagos, o último dividendo foi de R$1,05 aqui. Novamente, quando a gente abre o relatório gerencial, o nome do fundo é Kinea High Yield. Já esse fundo imobiliário aqui, ele tem um indexador majoritário aqui em IPCA, ó, 68,8% em IPCA, 25,4 CDI, 5,9 Selic. Aqui a gente consegue acompanhar os setores, né? O quanto representam da carteira desse fundo. Mas um ponto de atenção aqui, ó, a maior parte está em residencial. E quando você olha aqui na composição da carteira, você tem que prestar atenção no seguinte, ó. 7,1% representa um CRI aqui da MRV. Então ele acaba sendo um fundo um pouquinho mais arriscado, mas tem por trás, né, o grupo Kinea, que também tem vínculo com o Itaú. Então você tem que colocar na balança, nada daqui é recomendação. Mas é um fundo imobiliário que eu tô pensando em colocar na minha carteira. Eu só não coloquei ainda, eu já dei uma estudada nele um pouco mais fundo, porque ele tá com o PVP um pouco caro. Se tiver uma queda nos próximos meses, é um fundo imobiliário que sim pode vir para minha carteira. Então você precisa analisar os CRIs aqui para ver se faz sentido colocar na sua carteira um fundo imobiliário. E o último fundo aqui da nossa carteira é o fundo MXRF11, passou por subscrição. Teve uma queda violenta aqui. Sempre falei pra vocês, ó, quando a gente pega o gráfico do último ano, o fundo tava sendo negociado a R$11, ó, 11,10, 11,5, 10,90. Eu falei, nossa, quem tá comprando um fundo imobiliário a esse preço vai se arrepender, principalmente porque estávamos numa tendência de queda da Selic que não se concretizou. Então, olha só, a pessoa que comprou aqui a R$11, hoje o fundo tá sendo negociado a 10,19, ou seja, teve uma boa queda aqui na cotação desse fundo imobiliário. Inclusive, nos últimos 12 meses aqui, ó, menos 6,5, pagou 12,66, muito bom. O preço atual tá em 10,19, que sinceramente, a minha opinião pessoal, é uma opinião, 10,19 tá precificado nesse fundo imobiliário, porque historicamente sempre pagou bons dividendos. Inclusive, o meu preço médio tá mais caro, tá em 10,28, 9 centavos de diferença do preço atual. Então, se você comprar hoje, você vai estar pagando mais barato do que eu tô pagando, entendeu? Aqui a gente consegue ver outros valores e tá um pouquinho acima do PVP. Número de cotistas, ó, mais de 1 milhão de cotistas, quase 1.100.000 pessoas. Tá pagando um pouco menos aqui em 2024, porque ele tem indexador em CDI também. Quando a gente abre o relatório gerencial desse fundo aqui, a gente pode ver aqui, ó, a composição da carteira é o seguinte, ó. Você pode ver que 77% está em CRI, 13% está em outros fundos, 6% de caixa, 4% em permutas financeiras. Já aqui no segmento, ó, comercial, crédito corporativo, 30%, caixa 6% e residencial 13%. Já aqui uma parte muito importante são os indexadores do CRI. Então você pode perceber aqui, ó, que 69% é IPCA mais alguma taxa e 30,06% CDI mais alguma taxa. Por isso que ele está pagando bons dividendos. Se a inflação subir, esse fundo imobiliário consegue manter pagando bons dividendos. Outro fator que ajuda esse fundo imobiliário é manter a Selic alta e a expectativa é manter até em 10, pelo menos até o final de 2024. Por isso que esse fundo imobiliário está mantendo, pagando constantemente, pagando bons dividendos. Lembrando que só pode ter um problema se aquele CRI específico tiver alguma inadimplência, alguma coisa do tipo. Se a gente entender o mercado como um todo, ele vai continuar pagando bons dividendos sim. Bom, então essa é a lista de fundos imobiliários. Você percebeu que comprando uma cota de cada um, você conseguiria uma boa rentabilidade mensal.
Não é recomendação. Você percebeu que 3 fundos imobiliários estão com o PVP acima, um está abaixo porque teve um problema, mas cabe a você decidir, colocar na balança, analisar com mais profundidade para colocar o fundo na sua carteira. Lembrando que o mercado de fundos imobiliários é muito legal, porque até então, né, é livre de imposto de renda, não sabemos até quando, mas é uma ótima forma, com certeza, de você criar uma renda passiva muito melhor do que casas de aluguéis por aí. Bom, essa é a minha carteira de fundos imobiliários. Eu falei pra vocês que a gente tava numa queda momentânea do mercado de FIIs. Minha carteira chegou a ficar R$ 2.000 negativos e agora tá apenas 421, que representa 1% de rentabilidade negativa, ou seja, uma variação normal do mercado. Lembrando, se você quiser ter acesso a essa planilha aqui de controle de investimentos, tem um vídeo aqui que vai aparecer que eu mostro como você baixa e utiliza a planilha aí para gerenciar seus ativos. Se inscreva no canal, ativa as notificações e dá uma força aqui nos comentários, ajuda o canal a começar a ser divulgado para outras pessoas. Até mais, fica com Deus.